Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gevandro Barros e nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês 7 grandes erros que muitas empresas cometem ao iniciar aí a sua jornada de implementação do Lean Construction. Então, roda a vinheta aí e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto que eu acredito que possa ser de grande importância aí, tanto para você quanto para a sua empresa. Vamos lá! Vamos lá então, pessoal, eu fiz aqui uma lista aí desses 7 grandes ou principais erros, obviamente não são todos, né, mas são os que eu mais vivenciei ao longo desses últimos anos, né, e que eu acredito que sejam bastante relevantes para trazer num vídeo de conteúdo aí para você. O primeiro grande erro, pessoal, é a empresa, independente do seu ramo, né, a gente sabe que o Lean Construction hoje não é uma filosofia de gestão apenas para construtoras, né. Já fiz um vídeo, tá no canal aí sobre esse assunto. Lean Construction hoje é uma filosofia de gestão que envolve toda a cadeia, né, da construção, da indústria da construção. Então serve para construtoras, para gerenciadoras, para projetistas, para empresas que trabalham linkadas com projetos, sejam eles algo voltado para uma obra física ou não, enfim. Então serve para todo mundo porque é uma filosofia abrangente e tem metodologias e ferramentas aí para todos e funciona mais do que provadamente aí ao longo desses últimos anos em muitas empresas. Então, primeiro grande erro que eu vejo que muitas empresas cometem é não saber principalmente o que essa empresa que quer implementar, né, iniciar essa jornada com o Lean Construction, com a implementação do Lean Construction, o que ela deseja alcançar, principalmente dividindo aí em curto, médio e longo prazo. Então, existem algumas perguntas, né, que você precisa responder logo de início, né? Uma delas é, por que você quer mudar? Né? O que a sua empresa, o seu projeto está passando para que você queira trazer uma nova filosofia de atuação, de gestão, com ferramentas, com metodologias e que possa realmente trazer resultados. Se você está precisando mudar e esses resultados são resultados financeiros, talvez seu foco inicialmente seja nesse viés aí, se for prazo, ok, se for produtividade, enfim. É muito importante você determinar nessa visão, né, que a gente chama estratégia de implementação, e a gente começa através da estratégia das operações, pensando na empresa como um todo, principalmente é a abordagem que eu mais recomendo. Vou falar ao longo desse vídeo aqui sobre alguns detalhes aí. Mas é muito importante você saber por que você quer mudar. Segunda pergunta é, quais são os problemas, né, que você está precisando resolver? Ou que a sua empresa mais passa e que esses problemas, né, realmente precisam ser resolvidos o quanto antes, para que você saiba o que levar enquanto filosofia de gestão e aí comece a implementar a coisa certa no momento certo. A terceira pergunta, quais são esses objetivos e metas, principalmente quantificáveis, que você quer, né? Objetivos descritos, para todo mundo saber, ter uma direção, ter uma visão a ser alcançada e metas para você numericamente poder medir os seus resultados, né, com indicadores, de forma a saber se os resultados que você está obtendo estão indo, né, numa direção que você deseja, enfim. Então, esse primeiro grande erro, né, de você não saber a direção é a mesma coisa que você ir viajar e não saber, só saber o local para onde você vai. Você não saber se você vai de ônibus ou de avião, você não ter pesquisado a sua passagem, quanto que você quer gastar, tanto de passagem quanto no local onde você vai passar suas férias, enfim. Você precisa desenhar essa visão geral, essa estratégia, para depois fazer o seu planejamento e aí rumar com o passo a passo, vamos dizer assim, dessa implementação para que você seja bem sucedido, tá ok? O segundo grande erro que eu vejo muita empresa cometendo, né, é o erro de trabalhar ou iniciar o processo de implementação através de workshops com foco em resultados, principalmente de curto prazo. Por quê? Se você decidiu, né, fazer essa jornada de implementação do Lean Construction e a sua decisão foi através do início, através de workshops, ok, não é mais a abordagem que eu atuo, né, quando a gente começou a utilizar o Lean Construction como mais uma filosofia de trabalho, né, quando eu voltei para o Brasil, principalmente lá em 2010, e eu comecei aqui no Brasil os projetos com as grandes obras,
A gente iniciava realmente através, né, dos workshops de produtividade, fazendo os kaizens aí e tendo resultados de melhorias com desperdícios, que também tinham reflexo no prazo, nos custos, na produtividade das pessoas, no resultado das frentes de serviço como um todo e aí no encadeamento, no ritmo, enfim. Fazíamos workshops específicos, focados em alguns temas, e os workshops davam resultados, mas são resultados muito localizados, que a gente chama, e muitos deles voltados apenas para o curto prazo. É uma abordagem que funciona? Funciona até hoje, mas não é a abordagem que eu, Gevandro, inclusive recomendo, porque já existem outras abordagens mais avançadas, melhores, que deixam um legado ao longo do processo de implementação mais robusto e que a gente já depois de 70 e poucos projetos aí que a gente já fez, a gente já consegue, né, trazer novas formas a depender do tipo de negócio daquela empresa, com uma nova abordagem para que os resultados saiam tanto mais rápido possível, mas que principalmente fique um legado de uma filosofia de gestão para a empresa, que não seja localizado por obra, para que os resultados não sejam, principalmente, como eu falei, de curto prazo, para que as pessoas daquela obra em si, que vão acabar ali, não achem que agora eu vou para uma outra obra, vou começar do zero, a empresa não tem nada formalizado ainda, e aí lá eu vou ter que começar toda aquela correria de novo, os mesmos problemas, os mesmos vícios e tal. Então esse cuidado que a gente, né, obviamente há 10 anos atrás a gente estava iniciando aí no Brasil com uma leva de projetos de Lean Construction e muitas das coisas a gente estava exercitando, obviamente, mas agora, 10 anos depois, muita coisa evoluiu, muitas novas metodologias e abordagens foram desenvolvidas e é isso que a gente vai trazer aí ao longo dos próximos vídeos também para vocês. Então, não cometam esse erro de somente iniciar com workshops localizados, porque isso não vai dar resultado. Pode dar resultado no curto prazo, mas não vai deixar um legado e pode deixar as pessoas insatisfeitas, desmotivadas, sem confiança para continuar a jornada da melhor maneira possível, tá ok? O terceiro grande erro é iniciar essa jornada no meio de uma obra, né? Já que caso você tenha decidido aí iniciar através de workshops de piloto, que a gente chama, né? Não inicie no meio da obra. Por quê? Porque a obra já passou, independente do momento que você vai começar, por diversos problemas, né? E aí as pessoas já estão viciadas e já estão focadas na resolução daqueles problemas em específico. Obviamente que o Lean, com seus workshops, as suas metodologias e ferramentas, pode trabalhar naqueles temas para resolvê-los o quanto antes e trazer resultado também para o resto da obra? Sim, mas a melhor abordagem, caso você deseje começar aí por workshops piloto, é iniciar antes da obra começar. Porque você já inicia com o time que vai começar a obra, já inicia correto, existe aí uma didática metodológica, ou seja, um passo a passo de qual metodologia você deve começar, com quais ferramentas, para que fique um legado tanto para as obras e as pessoas que lá vão estar, mas também esse legado possa ser levado para um sistema de produção e logística e depois para um programa ou um sistema de excelência operacional, como muitas empresas têm chamado hoje em dia, tá ok? Então não cometa essa falha ou esse erro aí de começar no meio de uma obra somente para apagar fogo. Isso pode trazer uma falta de credibilidade aí para o seu processo de implementação e também deixarem as pessoas aí meio descrentes do processo como um todo. O quarto grande erro é não estruturar e designar um time realmente qualificado para puxar essa implementação. Muitas empresas cometem uma falha de, por exemplo, eu já vi empresas indo num fórum, num summit, ou participando de algum evento, mesmo que seja online, enfim, e achando que tem por si só a capacidade, né, sem querer negligenciar ninguém ou subestimar ninguém, mas tomem muito cuidado porque existem nuances, né, a depender do tipo de obra, da sequência metodológica, do tipo de ferramenta, que seria interessante você investir num consultor, numa mentoria, em alguém de suporte externo, para iniciar e alavancar com você da melhor forma possível essa implementação e também te ajudar a fazer esse desenho da estratégia de implementação. Por quê? Porque aí você vai estar muito mais seguro para cuidar daquilo que é da empresa em si ou do projeto, que é implementar e envolver, como eu estou falando aqui, um time realmente qualificado, né? E aí, muito provavelmente, essa qualificação vai ter que ser através de uma pessoa de know-how para que seja robusta,
Então tragam um consultor ou vão até uma consultoria, procurem empresas que têm know-how de Lean Construction para levar esse know-how para você começar com o pé direito. Porque se as pessoas não estão qualificadas, elas vão patinar, vão fazer muita coisa errada, pode ser que esses erros não sejam reversíveis ou que cause algum problema ao longo da implementação, então temos que tomar muito cuidado com isso para, de novo, não causar desmotivação, não causar descrença e os resultados saírem no momento que você deseja, na forma como você deseja, tá ok? E aí, caso você precise, procurar um apoio externo, obviamente. O número 5, a falha número 5, é iniciar uma jornada sem que os colaboradores da obra ou do projeto, ou mesmo parceiros e envolvidos ali, prestadores de serviço, também estejam realmente envolvidos e qualificados. Por que eu falo isso? Porque tem muita empresa que vai lá, qualifica um time de expert interno ou chama de consultores internos, enfim, leva essas pessoas para serem qualificadas externamente por uma empresa de consultoria, de mentoria, e aí essas pessoas voltam e pegam um projeto, uma obra e vão começar a implementação apenas aquele time pequeno, de 3, 4, enfim, né, o time que a empresa designou para iniciar essa implementação. Aquele time realmente pode estar qualificado, mas você também precisa iniciar essa qualificação do seu time de obra, se você for começar com o piloto, e do seu time corporativo, se você for começar pensando já desde o início num leque maior, né, da estratégia operacional com o Lean Construction ali focado em alguns dos temas que depois vai se alastrando através dos projetos e através da empresa. É muito importante você qualificar o time. Por quê? Para que, primeiro, você consiga envolvê-los, e envolvê-los você vai ganhar a confiança, a credibilidade, eles vão ficar seguros daquilo que eles estão fazendo e implementando, e eles vão participar da implementação para que isso fique com eles como um legado de aprendizado, para que eles continuem essa implementação no processo que eles participaram, né, da forma como eles foram qualificados, e continue isso de forma, né, a dar os resultados que a empresa deseja, porque é isso que a gente também quer durante um processo de implementação, tá ok? Número 6, ou o sexto erro aí, é não preparar um projeto piloto, caso você adotar dessa forma, independente do que você for fazer em termos de projeto piloto, com a estrutura adequada em termos de recursos, né? Equipamentos, computador, internet, enfim, os recursos que a implementação, e aí um consultor, um mentor vai poder te ajudar nisso, os recursos que essa implementação vai precisar, porque eu vejo muita empresa querendo implementar o Lean Construction, mas não dando aí para o time de consultores internos ou de expert, ou mesmo para um consultor externo, as condições em termos de recursos, né, para ele poder implementar, inclusive recursos humanos, um time, seja um estagiário, um engenheiro de produção, um engenheiro qualquer aí de qualquer qualificação, vamos dizer assim, que consiga acompanhar esse apoio externo na implementação, tanto para ganhar força, como para ser a pessoa responsável na empresa que ao sair, né, desse ambiente, quando o consultor for embora, o mentor, enfim, o apoio externo se retirar, se ausentar, para que essas pessoas tanto estejam qualificadas quanto possam puxar com energia, com gás, sabendo o que faz, dando aí continuidade a essa implementação. Então, dê recursos para eles, seja quadro, o que o Lean precisa, porque já que você quer colher esses resultados de uma maneira mais abrangente, então você vai precisar também dar recursos, tanto materiais em termos de equipamento e tal, mas também recursos humanos, porque esses recursos vão ser muito importantes para o sucesso da sua jornada, tá ok? E por último, eu deixei de propósito aí esse último ponto, esse último grande erro é a empresa não ter uma estratégia corporativa de implementação, primeiro, padronizada, né, que consiga padronizar de certa forma a continuação dessa implementação nas demais obras, e também de forma que ela já não tenha uma visão das metodologias, da sequência das ferramentas que vão ser implementadas, do formato de atuação do time de consultores ou de expert internos, quem vai puxar o quê, quais são as responsabilidades, enfim, existe aí um workshop que a gente faz, né, que a gente chama de Lean Project Design, que é realmente para desenhar, depois da estratégia desenhada, como é que vai ser o processo de atuação do time e dos próximos passos em termos de planejamento aí, para que a empresa consiga fazer, porque se a empresa faz mais de um tipo de obra, aí é que tem que ser feito isso mesmo, né? Então esse erro acaba ficando cada vez maior. Então
cuide para que você tenha esse desenho dessa estratégia com objetivos, alguns números, quem vai puxar, se vai ter consultor externo ou se não vai, para que você saiba disso o quanto antes possível, porque isso vai te ajudar no processo de implementação. Saiba, muita coisa vai mudar ao longo do processo, porque o próprio processo em si já é um processo de mudança. A própria implementação da jornada Lean já vai fazer com que muita coisa mude, muita coisa do que você desenhou lá atrás, na sua estratégia de implementação ou estratégia de operação que a gente chama, vai mudar ao longo dessa implementação. Algumas metodologias e ferramentas você vai trabalhar e atuar de uma forma, dentro do seu contexto, do seu tipo de obra, da cultura da sua empresa, você vai ter que adaptar algumas coisas. Isso é normal, toda empresa passa por esse processo. Por isso dura alguns anos para você ter aí uma carga, né, um know-how suficiente para falar, não, agora a minha empresa tem uma certa cultura Lean e está trabalhando aí com os moldes do Lean Construction, com o guarda-chuva da excelência operacional já estruturado, com as áreas administrativas e pensando antes da obra, desde lá do processo de como eu ganho um cliente, de como eu trago essa obra ou esse projeto para dentro da empresa e aí de como eu faço essa execução e também pós-venda ou manutenção da obra, se for a sua empresa, enfim, para que o ciclo, né, que a sua obra, o seu projeto ou a sua empresa cuidando dessa obra seja feito de maneira plena, por completo e com a filosofia passando por cada uma das fases da melhor forma possível, trazendo o resultado que você deseja. Pessoal, esses são os 7 principais erros que eu separei, acredito que sejam erros que você deva tomar cuidado aí, porque são erros bastante que podem ocasionar, inclusive, perdas, né, de médio, de curto, principalmente de longo prazo, que é o que a gente não quer, porque no curto prazo a gente acaba se virando, no médio prazo a gente tem condição de planejar, mas atente-se a esses 7 pontos que eu acredito sejam muito importantes e eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, clica aí no canal, clica no sininho, se inscreva principalmente, dê essa força aí pra gente, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas mídias sociais, porque esse vídeo eu estou fazendo com bastante carinho, nessa sequência de vídeos aqui nesse canal, para trazer conteúdo de valor para vocês, trazer ensinamentos, trazer um pouco de conhecimento, de troca de experiências, tanto de empresas, de projetos que a gente passou, quanto de experiências nossas mesmos aí de consultoria, de mentoria consultiva, porque é isso que a gente deseja fazer no mercado. Então, se você puder, se inscreva e também compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!